começando o podcast que você não sabia que precisava. Bem-vindos ao nosso podcast! Bem-vindos ao Advocast Delas, o podcast que você não sabia que precisava. Somos 3 mulheres, mães, amigas, advogadas, que entendem que conhecimento liberta. E por isso, nos juntamos nesse projeto para trazer conhecimento de forma leve, divertida quando for possível. Sempre. E sem aquele juridiquês que ninguém entende. Então, já te inscreve no nosso canal e compartilha esse conteúdo. Como é que é, Karen? Conteúdo que não pode ficar parado, né? É um conteúdo que eu sempre falo, não pode ficar parado. Exatamente. E, se tu quiser, vem nos seguir nas nossas outras redes. No Instagram, @advocastdelas, no TikTok, @advocast.delas, e no Spotify, tu também nos encontra como Advocast Delas. Vamos começar hoje. Eu sou Claudene Silva, advogada previdenciarista, e meu Instagram é @claudenes.silva. Eu sou Karen Caran, advogada trabalhista, e meu @ é caran.advocacia. E eu sou a Renata Mota, advogada familiarista, e o meu Instagram é @RenataMotaADV. É o primeiro do ano e eu ainda tô em ritmo de férias, tá? Então vocês façam que tá bem um favor, aqui, né? Devagar. Tô de férias, em recesso, Ai, coisa delícia. boa. E hoje nós temos Convidado especial, mas muito antes especial. disso, antes disso, gente, você quem precisa... segue nos apoiando? As nossas apoiadoras maravilhosas. Exatamente, você precisa conhecer a nossa querida patrocinadora, a Suzana Freda. Cadê ela aqui na telinha? Tá aparecendo a Suzana. Daqui a pouco ela aparece, ela também está de férias. Olha ela aí. Olha aí a querida Suzana Freda. A Suzana, ela é especialista em massoterapia humanizada e esteticista. A Suzana, ela é uma profissional que trabalha com muito carinho e muita atenção em cada cliente que ela atende. Então, se você está precisando de uma massagem agora, nessa virada de ano, nesse Coisa novo boa. ano que se Coisa boa, inicia, né? Uhum. você tem que conhecer Suzana Freda. Muito bem. E quem mais, Karen? Então, a Lu Fleck, da Box B, né? Cadê A Lu, ela traz para nós, para os clientes dela, esses bolos, esses doces maravilhosos, que são feitos com muito amor, com muito carinho. E, fora isso, né, ingredientes sempre os melhores possíveis, né? São realmente ingredientes diferenciados, bolos, doces diferenciados que ela faz. Então, né, se tem vontade de algum docinho, algum bolo, chama a Box B. Muito Isso bem. aí. E o nosso primeiro episódio de 2025 começa com um convidado especial. Muito especial. Muito especial. Um que assunto tá muito, trazendo um assunto hoje com a gente, Bem o doutor diferente, Daniel Dias. Uhum. O Dani, e eu vou chamar de Dani, né? Porque, enfim, né? Doutor. Sim, doutor. Ele é advogado há 12 anos, ele é sócio fundador do escritório Dias e Palma Advogados, especialista em processo civil e cofundador da VetJus Consultoria. Além disso, ele é membro da Comissão de Saúde da OAB e membro do NuJuris, que é o núcleo jurídico da Associação Comercial de Porto Alegre. E além disso, que eu não posso esquecer, ele definiu como melhor conquista dele ser pai do Gabriel e do Zig. E tá, tudo bem, eu vou falar, ele também é gremista. Ai, Mas meu tudo Deus. bem, mas tudo bem. Não podia ser perfeito. Não podia, né? Não podia. Dani, bem-vindo ao nosso podcast. Conta pra nós a tua área de atuação. Explica tudo que a gente tá boiando nesse assunto. Tá bem, queridas. Muito obrigado pelo convite. Estou realmente feliz de estar aqui com essa oportunidade de conversar e trazer essa área que, de fato, sempre quando a gente está na rodinha dos advogados ali, o que tu faz? Aí vem as mais tradicionais, civil, família, trabalhista, aí eu vou lá e digo assim, eu direito médico veterinário. Aí o pessoal fala assim, que é isso? Né? Oi? Como assim, né? Ele tem muitas coisas das outras áreas, mas ele tem algumas especificidades que a gente vai tentar conversar nesse nosso bate-papo sobre. Mas, enfim, obrigado pelo convite. Vamos ver se eu consigo tirar as dúvidas e contar um pouco, né, de como é que é. Vocês me interrompam, porque eu falo bastante, né? Aqui todo mundo fala, aqui todo mundo fala junto, aqui não tem roteiro, não tem nada. Sim, mas é porque se deixar, eu emendo a primeira e vou embora. Mas, enfim, a ideia é
tentar trazer para vocês aqui nesse nosso bate-papo o que a gente faz, o que tem de legal, o que tem de curioso nessa área, que é uma área que está crescendo bastante. Até se alguém tiver interesse, eu recomendo que vá, não tem medo de concorrência, é bem interessante. Quanto mais gente na área, melhor, vai crescer bastante. Então já começa com o teu Instagram, né? Teu Instagram, tuas redes sociais, né? Dois, o da VetJus, que é onde a gente divulga o nosso conteúdo, a gente produz bastante material para os médicos veterinários, que é @VetJus, VETJUS. E o meu pessoal, para quem quiser ver o Gabriel e o Zig, coisas do Grêmio, é @DanielRDias. É bem simples no Instagram. Sigam lá que vocês vão gostar dos conteúdos que tem. Muito legal. Dani, e como tu parou nessa área? Começa por aí, conta pra nós. Isso, vou dar um passinho um pouquinho atrás. Tenho a Isa, que é minha sócia. Um beijo, Isa, querida, que é a cara do escritório, que sabe bastante, que sabe mesmo, né? Eu sou relações públicas, vamos dizer assim. Não, brincadeira. A gente se conheceu na faculdade em 2007, então nossa amizade já tem quase 20 anos. E em 2017 resolvemos fazer o nosso escritório, montar o nosso escritório. Acho que como todo mundo que monta o seu escritório, a gente passou um período ali de clínica geral, que a gente fazia absolutamente tudo. Quem não sabia direito o que estava fazendo. Não. Né? Então, assim, realmente era tudo. Só não pegava criminal, assim, porque aí eu não sei nada mesmo. Mas chegava um trabalhista, abraçava, chegava um divórcio, fazia. Quase isso, sabe? De tudo um pouco. Isso assim. mesmo. E aí, vencido esse primeiro ano, a gente chegou assim, a gente precisa dar um rumo da nossa vida, o que vamos fazer. E a Isa, ela trabalhava no escritório do Dr. Madeira, que é um advogado dos médicos, da ANRIGS, que é a Associação Médica aqui do Rio Grande do Sul. E ela é especialista em direito médico de humanos. Então, é a especialidade dela, ela sabe muito, né? Sabe? Por isso que eu brinquei que é a pessoa que sabe. E aí, a coincidência foi, a gente atendeu alguns médicos inicialmente, a gente até queria trabalhar nessa área, mas não, como dizem os jovens, não dava um match, não dava um fit, a gente não casava muito com eles, ou talvez eles não casassem muito com a gente, né? Porque a gente é bem informal, enfim, tem um estilo diferente de trabalhar. E a Isa tinha uma cachorrinha, a Lola, que já faleceu, com 17 para 18 anos. Imagine um cachorro de 17 para 18 anos com uma porção de problema, né? E ela começou a frequentar muitos veterinários, muitas clínicas, e nesse bate-papo entre um atendimento e outro, ela falava, sou advogado, trabalho com médico, e começou a surgir a ideia de assim, tu não pode me atender? A gente começou a atender. E nisso atende um, atende outro, ela foi reforçando a amizade com alguns médicos veterinários. Eu sou muito parceiro dela, ela trouxe para mim a ideia assim, vamos atuar nessa área? Porque assim, parceiro barra, não tem muito o que fazer também, né? Porque eu não tava fazendo nada, né? No final de contas. Ou tu faz, ou tu faz. E aí iniciamos, assim, real na cara e na coragem, a gente começou a estudar, a se dedicar, a atender. E tem cursos de especialização nessa área? Tem bastante coisa. Outros advogados consegue te aprimorar para a área, sim, né? Hoje até a gente já está há 6 anos, então já cresceu mais ainda. Enfim, a gente, inclusive, né? Tem cursos, enfim, né? Mais para os veterinários, mas eventualmente para algum colega que queira aprender, atuar na área. E aí, enfim, fomos trabalhar na área. Mas assim, na cara e na coragem, de literal a gente montar um panfleto, um folder, que é o moderno, né? Mas sim, flyer. Ai, mas e a gente fez uma relação de clínicas e locais em Porto Alegre e a gente ia lá e batia. Oi, tudo bom? Sou o Daniel, sou a Isabel. Quero te apresentar meu trabalho. A maioria nem sabia. Claro, sabia que obviamente que é um advogado e tal, mas não sabia que poderia ter algo especializado na área deles. No começo foi muito difícil, a gente não conseguia pegar ninguém, até que um dia, numa conversa com uma cliente, que depois virou cliente, eu fui acompanhando a Isa falando e a reação da cliente. Eu saí de lá e disse assim, isso vai dar certo, porque a gente fala a língua deles. Essa é a diferença. Pegando até o mote de vocês aqui, a gente não tem muito juridiquês. Claro, a gente tem que seguir as regras quando tem processo, tem alguma coisa, mas a nossa ideia é ter uma linguagem muito acessível para eles. Então, acabou dando certo, porque a gente consegue se comunicar bem e atender na dor deles mesmo. Assim. A Isa, por exemplo, eu não tenho coragem, confesso. Ela, quando tem tempo,
ela vai lá e assiste cirurgias. Ela vai lá e diz assim, como é que tá a tua agenda aí para os nossos clientes que já são fixos, assim, né? Tu vai operar o cachorrinho e tal? Posso assistir? Pode. Ela vai lá, fica lá a tarde inteira no bloco cirúrgico acompanhando. Eu não tenho, confesso. Por quê? Porque isso faz o quê? Quando ela senta e fala com uma pessoa no procedimento XYZ, ou para cobrar alguma coisa, faz sentido tu entender o outro lado do balcão, né? A vida real, entender o que tá acontecendo ali. Então a gente tem muito faz toda a diferença. Com certeza, toda a diferença. Mas então tu atua para clínicas, para veterinários. Para veterinários. É como se fosse assim, para quem tá querendo entender. Eu sempre faço a comparação do direito trabalhista, né? Escritórios de direito do trabalho atuam ou para a empresa ou para os funcionários. Então a gente atua para as empresas, para as clínicas e para os médicos veterinários. Legal mesmo, bem diferente. E tu atua não só aqui em Porto Alegre, vocês têm atuação em todo o Brasil? A gente está fazendo um levantamento, eu acho que falta clientes só na região norte. Todas as outras regiões a gente já conseguiu fazer, nem que seja um atendimento para dizer que fez, né? E isso por indicação? Por indicação ou pelo Instagram. Chega, nos acham, mas geralmente a indicação é muito forte. É, muito forte. Muito legal. Dani, e fala pra nós quais são qual é o trabalho, o que o veterinário, o que a clínica tem que se atentar no direito? Contratos, termos de consentimento, o que é o teu trabalho? A clínica, na verdade, a gente atua ali, tem duas, eu vou fazer um parênteses para explicar, né? Tem dentro da área tem o veterinário que atua sozinho na especialidade dele, que a gente chama de veterinário volante. Então é aquele veterinário, é como se fosse a gente, um especialista em direito do trabalho, previdenciário, que nem a Claudêncio. Tu atua naquela área e tu vai prestando serviço para outras clínicas, ou tu atende a domicílio, enfim. E tem as clínicas e hospitais propriamente ditos. As clínicas, todos precisam da consultoria, mas as clínicas, por exemplo, é uma empresa. Então, vamos imaginar um escritório de direito empresarial, vai conseguir atender? Vai. Mas não vai ter a expertise que a gente, por exemplo, tem de atuar, porque a gente atua só com isso. Né? Então, a gente, embora faça no escritório outras demandas, a gente não costuma atender e captar outras coisas que não sejam dessa área. O que acaba acontecendo no dia a dia? O veterinário que já é nosso cliente pela clínica traz uma demanda pessoal, a gente acaba atendendo. Sim. Porque, afinal de contas, a gente consegue atender todas as áreas, né? Mas a clínica precisa. Tem uma questão, agora a gente fechou uma parceria com, até era nosso concorrente, a gente foi lá e captou ele para nós, o Diego, a gente cresceu, a equipe agora já estamos em 5, que é eu, a Isa, o Diego, o Vinícius e a Julie, que chegou agora por último, e a gente consegue dar, eu não gosto muito de estrangeirismos, mas vou dizer, né, que é o full service, né? Então a gente consegue atender toda a clínica ou o hospital, desde a parte específica de direito médico veterinário, que tem as suas questões regulatórias, enfim, quanto à questão mesmo de direito do trabalho, questão de revisão de contratos com fornecedores, contratos com funcionários, contratos com prestadores de serviço. Então essa seria completa. Na verdade, a gente atua muito mais no preventivo do que no litigioso. Porque a prevenção, para nós, é o nosso carro-chefe. Faz processo? Faz, mas ainda não tem, até a gente estava conversando antes aqui, né? Ainda não tem o advogado lá de lá. Até se alguém quiser ir pro lado de lá, por favor, tá? Peguem os tutores e vão pro lado de lá atender. Falar em prevenção, né? A gente tem como lema aqui, né? Sim, exato. A prevenção, né? E como é importante, né? Com certeza. Tudo que é área, né? Exatamente. Então a gente atua muito no preventivo. A gente costuma muito, quando a gente vai fazer as primeiras conversas, é muito comum o gestor, o dono da clínica, ele dizer assim, mas eu tenho minha clínica há 20 anos, tive 2 processos. Um foi uma menina que trabalhava aqui, saiu, me processou, aí eu fiz um acordo, e o outro foi uma vez que aconteceu de um cliente não gostou de alguma coisa, me incomodei. E é meio que a realidade, tá? De fato, eles têm poucos processos, mas eles têm muitos problemas. E eu não sei como que ainda não tá um boom assim dos processos, a tendência é que aumente. A pandemia, né, foi um divisor de águas assim para eles. Eles tiveram um aumento muito significativo de mercado, porque as pessoas ficaram em casa. Aí 2 coisas aconteceram. Coisa número 1, ou pegaram animais para ter,
e aí gerou uma demanda, ou começaram a prestar atenção nos seus animais dentro de casa, porque saíam e voltavam e não viam, e aí começaram a levar, né, dar um cuidado maior para os seus pets. Então, da pandemia em diante, aumentou muito a demanda de serviço deles, é uma área que cresce muito, eu até não trouxe números, mas assim, ano após ano é uma área que cresce em toda a cadeia, né, seja de produto, seja de serviço, mas a questão de gestão não acompanhou, porque eles são muito apaixonados pelo que eles fazem, eles são muito bons no que eles fazem, mas eles ainda não têm uma visão empresarial. Sim. Então acaba acontecendo o quê? Eu chego lá para um dono de uma clínica que fatura um baita de um dinheiro e ele não está muito preocupado com a gestão da clínica na parte jurídica. Ele está preocupado assim, se eu tiver um processo, eu vou lá e resolvo. Então a gente trabalha muito na questão preventiva, muito treinamento, a gente treina equipe, a gente prepara, seja de atendimento, seja da equipe clínica, então a gente consegue deixar ele tranquilo para atender, enfim. Legal. Muito legal. Eu nunca tinha parado para pensar nessa área de atuação, assim. E importante, né? Bem importante. Depois da enchente também, né? Que muitas pessoas pegaram bichinhos. Aliás, um parênteses, né? O que esses veterinários, muita gente se dedicou, muito voluntária de muitas áreas, mas os veterinários em especial, a questão dos abrigos, até hoje, tá? Não vou abrir aqui, porque enfim, é capaz de me incomodar. Mas muitos abrigos que sumiram das nossas vistas, tá? Porque a gente passava e via, ainda tem muito animal ainda. Até saiu uma reportagem essa semana na Zero Hora. Sobre isso, né? Então, sobre isso. Ainda tá. Então é uma questão. E muitos trabalhando assim, em condições de voluntariado. É uma profissão que sofre muito de fadiga por compaixão, porque eles realmente se dedicam, são apaixonados pelo que eles fazem. Então, só que assim, a gente entra justamente dizendo assim, tu já tem todos os teus problemas, eu consigo te atender aqui. Pelo menos uma das tuas partes, uma das tuas áreas de trabalho, tu vai estar tranquilo. Que é o que a gente consegue, é um diferencial da gente, né? De vender essa... não é uma promessa, a gente realmente deixa a vida deles mais fácil, porque eles estão trabalhando com segurança e com tranquilidade. E aí, Daniel, e tu falou, né, a questão de ter poucos processos, e quando o consumidor sai insatisfeito de lá, assim, normalmente como que é resolvida a situação? Insatisfeito depende do insatisfeito, né? Às vezes ele está são muitas camadas, assim. Para gerar um processo trabalhista, né? Sim. O que acontece? Geralmente é o processo do empregado contra o empregador, ele se dá por um desgaste de relação. Claro, tem os casos em que a empresa de fato não paga nada, ele vai atrás do mínimo que ele tinha direito de receber, né? Mas geralmente é um desgaste de relação. É o que acaba acontecendo muitas vezes na medicina veterinária. Muitas vezes o médico ele não atendeu bem, ou erros acontecem, eu não vou dizer negligência, mas enfim, errou, aconteceu, teve um problema naquele atendimento que gerou essa insatisfação, mas ele consegue contornar porque ele tem um bom relacionamento com o às vezes nem tem erro, né, mas acontece, por exemplo, de levar um cachorrinho, já tá doente, né, e acaba morrendo, e a pessoa acha que foi por algum erro, né. Sim. Só que não... O que o médico... Aí não entra o termo de consentimento? Entra. O termo de consentimento obrigado, Renato, pela lembrança. Ele é um documento básico. O documento mãe é o prontuário, tá? Porque a medicina veterinária ela é medicina, igual a medicina de humanos. Então, toda a história de tudo que aconteceu naquele atendimento daquele paciente tá lá no prontuário. A gente faz... Aliás, esse é o nosso... Se a gente fosse dizer assim, o que você tem de mais valor dentro da VetJus, é justamente a parte de documentos médicos veterinários. A orientação para o preenchimento correto de prontuário e a criação. E aí, a Isa, ela é assim, eu não sei, sem falsa modéstia mesmo, se tem alguém no país que faz um termo de consentimento tão bom quanto ela. Porque ela vai assim, por exemplo, tá? Oftalmo, tá? A gente é uma especialidade. Esses dias ela estava fazendo para uma lá que tinha mais de 20 documentos para essa médica veterinária. Meu Deus. E ela vai, aí como ela vai assistir as cirurgias, ela vê vídeos para entender. E aí, como a gente está do lado de cá e a gente, de fato, na parte técnica, a gente não tem conhecimento e a gente é leigo, ela sempre pede assim, explica para mim, eu sou agora o dono do cachorro, ou do gato, ou do animal que vai ser do paciente. Me explica o que é esse procedimento. Isso aí faz sentido para mim. Porque o que acontece? O termo TSLE significa termo de consentimento livre e esclarecido.
Na medicina de humanos, a gente chega no hospital, nos dá um monte de hospital, assina e vambora. E serve, tá? Para ele serve. Sim. Pro médico veterinário, não serve isso. É melhor do que não ter nada? Com certeza. Porque, enfim, pelo menos tem documentos. Ele assinou e aí tu fica lá discutindo eternamente. Mas ele um bom termo de documento, um bom termo de consentimento, obrigado, ele vai te trazer uma segurança no sentido assim, eu expliquei, a pessoa entendeu. Se ele for bem explicado, a pessoa até pode ir para uma justiça, para uma audiência e sentar na tua frente e mentir, tá? Porque isso a gente não tem como evitar. Mas assim, de 100 pacientes, se tu tiver 100 problemas, 95 vão dizer assim, realmente ele me explicou, estava tudo certo, estava ciente dos riscos. Sim. Ele vai avaliar, ele vai pensar 2, 3, 10 vezes antes de fazer alguma coisa. Ou até o seguinte, o advogado do lado de lá, vamos dizer assim, quando ele pegar essa documentação, ele vai dizer assim, realmente, nesse ponto, eu não tenho muito o que fazer. O advogado que seja correto, né? Claro. Advogado, a gente sabe, tem colega que faz qualquer coisa, que a gente, quando lê, diz assim, é sério que ele tá fazendo isso aqui, né? Mas, enfim, então, ele é um documento primordial e traz muita segurança. E a gente consegue fazer de uma forma amigável, personalizada, com imagens, desculpa que eu bati aqui, com links. A gente pode, por exemplo, termos de anestesista, né, que a gente faz também lá, tem clientes nossos, a gente botou um link esse link, quando a pessoa lê ali um QR Code, vai para um vídeo desse veterinário, então, explicando, olha, o documento que eu te entreguei, conforme a gente já conversou, e aí tá todas as explicações. Então, mas é realmente um diferencial isso, né? E hoje tu vende esse produto, então, para as clínicas. E é um produto digital? Como é que funciona? Até vou pegar vou aproveitar para vender o outro peixe aqui. Tá, vamos lá. O gancho é o seguinte. Sim, ele se torna um documento digital, mas ele na verdade, ele é físico, tá? O que acaba acontecendo? As empresas hoje, por seus sistemas, imprimem, a gente joga lá no sistema, lá gera automaticamente, preenche os dados, imprime e a pessoa assina. A gente tem agora, se o cliente quiser, uma plataforma que ele assina digitalmente e dá uma segurança. Sim. Por exemplo, o contrato de prestação de serviço, que ele é um documento, talvez, tirando os médicos veterinários, da relação empresa e cliente, ele é o documento mais importante, né? Sim, com certeza. A gente está negociando ali. É verdade. A gente consegue, por exemplo, a gente tem clientes nossos que utilizam a nossa plataforma. É um assinador digital, tá? A gente tem uma parceria com uma empresa de assinatura digital. Por exemplo, para esse cliente que está assinando o contrato de prestação de serviço, a gente consegue colocar que aquele contrato vai ser assinado obrigatoriamente com uma selfie desse cliente. Sim. Porque lá na frente, se ele disser, não, eu não assinei nada, assim, não. E daí, digamos assim, vamos imaginar um cenário que a gente foi fazer uma cobrança desse contrato na justiça. A pessoa vai lá e diz assim, tem, tá? A gente tem casos de uma criatura que ele só escreveu o nome dele, ele não assinou. E aí, óbvio, ele fez o quê? Não fui eu. Nunca fui lá, nunca tive nada e estamos discutindo isso, tá? A gente está esperando, inclusive, a sentença. Se eu sentar na frente de um juiz com a minha foto, eu posso alegar outras coisas, mas eu não posso dizer não fui eu, né? Isso é muito legal. Eu vi esses dias um meme no Instagram, quando tu vai pra audiência da cliente que disse que não assinou o contrato de empréstimo e aparece ela com a foto. Agora tem. Sabe? Agora tem isso, né? Esse tipo de preocupação, porque assim, eu até às vezes comparo conosco, assim, né? Claro, todos nós aqui agora empreendemos, mas a gente, quando se forma, a gente se forma para ser advogado, a mesma coisa o médico veterinário. Ele se forma para exercer a medicina veterinária. Só que ele vai lá e diz assim, vou abrir uma clínica. E é normal, isso nem é uma crítica para ele. Ele não está preparado para isso. Como a gente também não está quando abre nosso escritório. Sim, não. Então, assim, a gente procura o quê? Se aprimorar, fazer cursos, contratar empresa, a gente tem auxílio de um contador, enfim, a gente vai indo nessa linha. Então, a consultoria, nesse sentido, ela traz muita tranquilidade, né, pro veterinário trabalhar. Que legal. Nossa, um assunto muito interessante, né? Vamos falar de novo um pouquinho das nossas patrocinadoras aqui, né, gurias? Vamos falar sobre a Suzana Freda. Bom, a Suzana é especialista, né? Cadê a foto dela ali? É especialista em massoterapeuta e esteticista. Vocês sabiam que a Suzana oferece um serviço bem diferenciado? Ela trabalha com drenagem pós e pré-operatória. Ela trabalha com massagens para grávidas, para gestantes. Ela trabalha com limpeza de pele.
Ela trabalha com massagem para idosos. Sempre Adoro, falo dele. Ai, adoro. Acho maravilhoso quem presta um serviço desses. É verdade. Porque a gente sempre fala que os idosos são esquecidos, né? Em determinados serviços. E o serviço que a Suzana presta é fantástico. E é um carinho, um cuidado. Especial, né? É muito especial. Ela é muito especial. Então, em tudo que a Suzana faz, ela tem muito carinho, muita atenção, muito cuidado. Então, você precisa conhecer a Suzana Freda, esteticista e massoterapeuta. Muito bem. E falando em cuidado, carinho, amor, né? Temos a Lu Fleck, da Box B, que faz seus doces maravilhosos, bolos, pão de mel, que é a especialidade dela, maravilhoso. Tem as florentines. Então, quem quer um produto diferenciado, chama Box B, chama a Lu Fleck. O @boxb.bolos. Maravilhoso. Legal, olha aí, tem que provar, tem É. que provar. E Eu sigam as provei. meninas. É bom. Tu já provou, né, Dani? É bom, É né? uma delícia. É uma delícia. É uma Legal. delícia. E sigam as meninas do Instagram É. também, né? Ô, Dani. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como funciona a telemedicina na área veterinária? Esse é um ponto bem interessante. Que vamos voltar também para a pandemia, né? Pandemia. Não podia sair. Eu adquiri meu pet na pandemia. Ó, eu falei, Olha aí, ó. ou tinha, começaram a prestar atenção, ou pegaram um pet. Até o fim eu termino de quebrar o... Porque eu já vou fazendo a tradução aqui, né? Sim, não, tá tudo bem, tá tudo certo. A telemedicina veterinária, ela é polêmica, assim, porque o que acontece? Na prática, ela já existia, aliás, durante a pandemia, e... Já existia? Existia, assim, informal, né? Informal, Sim. tá. Colegas. Que Porque fazia. a gente tem que pensar o seguinte, a gente está num grande centro, a gente está numa capital, mas a gente tem que pensar na realidade do interior, assim. Sim. Né? Então, um veterinário que está lá, ele não tem especialistas, ele não tem uma grande infraestrutura, então ele se socorre de colegas que estão aqui. Em 2022, né, já com atraso, o Conselho Federal de Medicina Veterinária fez a resolução, se eu não me engano, acho que é 1465, que trouxe essas regras da telemedicina. Ela é uma ferramenta que ela é polêmica, assim, para nós advogados que atuamos na área, tá? Sim. Eu já ia dizer. Pois então. Se nós, adultos, a Aham. gente, pra uma teleconsulta é um problema de um bichinho. Exato. Pois Assim, é. tem regras, tem algumas coisas que no papel é bonitinho. Por exemplo, Hum. é que ela tem várias, eu não vou lembrar todas agora, telemedicina, teleinterconsulta, teleorientação, cada uma delas. Teleorientação eu sou teu colega, a gente faz um vídeo chamado só para me orientar, não chega a ser a consulta. Sim. Só que, por exemplo, a telemedicina exige que eu só posso atender o teu pet ou veterinário se eu já tive contato presencial com ele antes. sim, já Aí conheço. depois eu posso, Legal. então, fazer determinadas coisas Tá. Ele virtualmente. já conhece, né? Tem também aquela que é a que o especial... Pegando o caso do interior, então eu, Daniel, veterinário clínico geral, tô com um problema lá, preciso de um dermato, eu vou fazer lá, peguei o cachorro, geralmente os cachorrinhos menores dão mais problema de pele, né? Vou sim. lá, pego, mostro e faço, então com um colega, ele me orienta, ele faz a teleconsulta, né? Para o tutor. Só que tem muitas regrinhas, não está bem definido, porque é difícil, né? A questão da própria legislação acompanhar a velocidade das coisas. É polêmico, tá? Na vida real acontece a torta direito. Existem plataformas de telemedicina que os tutores muitas vezes vão direto. E essas plataformas, algumas a gente entende que inclusive desrespeitam essa regra A sigla é RP-VAR. Eu não vou lembrar agora de cor o que significa, mas é um relacionamento prévio animal veterinário, alguma coisa assim. A Isa, quando ela estiver assistindo, ela vai me matar, porque ela sabe tudo de cor e eu não guardo essas coisas. Puxão de orelha. Mas é o seguinte, tem que ter essa relação prévia, tá? E muitas plataformas, inclusive isso é ruim pro médico veterinário, porque elas cobram um precinho muito barato, porque o que ela tá fazendo? Ela tá fazendo uma teleconsulta lá qualquer, uma triagem, meio clínico geral, e não resolve o problema. Sim. E o tutor acha que, ok, a gente entende que o dinheiro é uma questão, né, considerável, ele vai lá e faz, mas ele não tá bem assistido. Então, é uma ferramenta ótima, ela não vai voltar, ela vai seguir, mas eu entendo que ela deveria ter regras mais simples e, ao mesmo tempo, mais rígidas para outras coisas. Protetivas. Protetivas. É que pro humano, todos, né? humano já é difícil, né? Muito. Se é um médico realmente que não nos É. conhece. Sim.
E daqui a pouco, hoje em dia, né? Tanto sintoma aí, pode ser tanta coisa. Imagina um Pode animalzinho, ser. né? É mais Sim. difícil, eu vou acho. dar um exemplo assim, ó. A telemedicina, na verdade, onde é que ela existe, ela não termina nunca. Porque o médico veterinário, a Isa brinca que ele é um quase que um pediatra, só que o paciente ele não fala, né? Sim, exatamente. Então, assim, eu vou na consulta, vamos imaginar a consulta física, presencial. Levei o Zig lá, fiz a consulta. 10 da noite o Zig vomita. É batata, eu vou mandar pro veterinário. Azar, ele não tem vida, o veterinário não tem vida. Eu mando para ele assim, olha esse vômito esverdeado aqui, o que tu acha? Como é que ele acha alguma coisa? Ele não acha nada, sabe? Então, assim, ele está sempre em constante. Sim. Aí, claro, teve regras que, por exemplo, para isso facilitou. Porque permite, por exemplo, hoje que o médico veterinário já diga assim, olha, eu não posso te responder. Ou se eu for fazer isso, só na consulta. Então você tem que me pagar. Então facilitou para algumas coisas nesse sentido. Legal. Muito legal isso. Tá, e a tecnologia? Onde é que ela entra ela ajuda? Ela ajuda. Ela vem, por exemplo, assim, uma coisa que as pessoas não entendem. Hoje eu vou pegar um gancho para falar de tecnologia, o gancho do plano de saúde, tá? Que existe agora para os pets, tá? Eu já vi sobre isso mesmo. Eu, por exemplo, tenho. Só que o plano de saúde, o tutor, ele tem que se ligar numa coisa, para quem é tutor aí tá assistindo. Ele é bom para o cachorro jovem e saudável. Tá? Porque assim, o Zig, o meu cachorro, ele é jovem, saudável, tem 3 anos. Aí eu pago, acho que R$50, alguma coisa assim, por mês. E quando eu vou fazer alguma coisa que é muito pontual, uma vacina, uma consulta de rotina, a minha participação é ínfima, assim. É mais R$50, R$40. É bem pouquinho mesmo. E posso te interromper Pode, já? claro, por favor. Não, porque agora também interessei. Eu também, porque a minha é toda cheia de problema. E me diz uma coisa, qualquer lugar aceita. Não, aí que tá. Ele é igual um plano de saúde para humanos. Só que aí é que tá a pegadinha para que o pessoal tá sofrendo hoje com o plano de saúde, que é o seguinte, eu já vou chegar na tecnologia. O plano de saúde, ele traz movimento para tua clínica, porque afinal de contas, quando eu vou lá e me habilito e digo, olha, eu atendo pelo plano X, Y, Z, eu tô trazendo o tutor para cá, né, o paciente para cá. Só que assim, ó, vários procedimentos que exigem especialidade, um especialista, o plano não cobre, ou ele cobre uma consulta, ou ele não cobre o tratamento inteiro, porque o tratamento, ele é igual ao tratamento humano. Sim. O tratamento clínico veterinário, ele é caro, porque a medicina é cara. Claro. Então, se eu for fazer uma cirurgia num animal, eu tenho que anestesiar. Anestesia mesmo que a gente usa. Claro, talvez numa dose menor pelo porte, mas o anestesista está ali. Ele está lá acompanhando. Aquilo vale dinheiro. Claro. O oxigênio que é utilizado é o mesmo. Não tem oxigênio para animal separado. Então, o custo é muito e é elevado mesmo. Então, o plano ajuda, não é ruim, mas eu recomendo que o tutor, quando ele for assinar, ele cuide e ele já olhe, por exemplo, se aquele veterinário, se a clínica que ele leva aceita ou não, entendeu? Então, legal. E a tecnologia vem justamente, como para qualquer outra área, para facilitar. Então, assim, procedimentos que são menos invasivos. Hoje em dia, até trazendo a questão da telemedicina ali, hoje se tem exames de imagens, equipamentos mais aprimorados que vão dar mais certeza naquele diagnóstico do animal. Eles estão sempre a gente participa de feiras deles, né? A gente chega e vê equipamentos assim, isso aqui é quase que para um humano, né? Legal. É uma tecnologia muito avançada, então facilita muito. Mas eu tecnologia, as pessoas aí entrando já numa parte mais geral, né? Tem medo, assim, tecnologia eu adoro, sabe? Eu acho que sendo bem utilizada, ela ajuda bastante e para eles não é diferente. Sim. Muito legal, mas e aí segue o mesmo caminho no caso do plano de saúde, né? Mesma coisa do plano de saúde de pessoas, assim. Sim, vai ter carência vai ter e a questão da pré-existência. Por exemplo, a minha tem dermatite atópica. Porque, né, elas têm que ter um diferencial, né? Eu tenho uma Shih Tzu e ela tem dermatite atópica e é um problema, assim, porque ela entra em crise e é um horror, assim, né? Se eu for fazer um plano para ela, eu tenho que informar tudo isso também.
Eu assisto vocês, tá? Eu sou fiel. E aí, vocês, ano passado, fizeram com... Perdão pro colega, eu esqueci o nome do de seguros, tá? Ah, sim. E aí ele até veio trazer a questão Lúcio. do Lúcio. Ele veio trazer a questão que os formulários são declaratórios, né? Sim. E até vai ter a lei que vai entrar em vigor, agora ele estava explicando lá. Aí o que acontece? De certa forma, é semelhante, tá? É declaratório. Só que o plano de saúde, pelo menos o mais famoso, ele tem limitações de uso. Então, mesmo que a tua cachorrinha tenha 1000 problemas, tu vai ter X consultas com aquele especialista pelo plano. Entendi. Quer usar mais, tu já paga do teu bolso como se fosse pagar normalmente uma consulta. Então, mas sim, via de regra, tu deveria dizer, olha, realmente tem problema, pra lá. Não, mas não tem assim como se fosse pegando o gancho desse episódio, não é um seguro de carro que é feito uma vistoria, alguma coisa. Tu declara que o animal tem plano de saúde de humanos. Eu, quando fiz o meu, declarei. Autodeclara. Claro, e tu espera aquelas carências, né? Sim. A mesma coisa ali também. Passou legal. a carência, pode usar Legal, né? E as clínicas têm atendido bastante? Tem. Só que, assim, ó, um dos valores do nosso escritório lá é a valorização do médico veterinário. Tá? A gente tem, inclusive a gente descobriu isso, que a gente estava numa feira em Novo Hamburgo, chegou uma proposta de um influencer da área deles lá para nós, ele queria fazer algo semelhante com aquele reality show chamado Pesadelo na Cozinha, que era, ele ia visitar algumas clínicas, eu acho até que ele faz, tá? Enfim, e aí ele nos propôs o seguinte, porque assim, ó, pet shops, por exemplo, tá? Geralmente não tem médico veterinário. Sim. Mas o conselho diz o quê? Estabelecimentos que vão tratar de animais têm que ter médico veterinário. Só que tem um entendimento do STJ que se tu entrar com uma ação, tu consegue eliminar. Se tu disser, não, mas eu só dou banho e tosa aqui e vendo produtos. Aí o STJ diz, é verdade. Então tá, então não precisa ter o RT, não precisa ter o médico veterinário. Ponto. E a proposta veio no sentido de, vamos fazer ações, e a gente se deu com isso. Não, mas eu tô do lado dos caras, entendeu? Sim. Eu quero que o médico veterinário seja valorizado. Então, eu não vou fazer. Aí o que acontece com o plano de saúde? Ele não paga as contas. Ele não paga, assim, ó. Qual que é o sofrimento? Qual que é a muita dor demanda pro veterinário e pouco resultado. A gente fechou esses tempos com uma clínica aqui de Porto Alegre que os proprietários disseram assim para nós: eu tenho plano de saúde porque ele enche o meu saguão. Mas às vezes ele não... Mas se eu atender... Porque daí eu fidelizo, eu vendo outros serviços, eu acabo tendo uma demanda. Eu ganho por outro lado. Sim, por outro lado. Se eu fosse atender só o plano, para mim, veterinário não vale a pena. Então, porque assim, ó, vamos imaginar uma vacina de rotina, que eu vou pagar R$50 de coparticipação. Vamos imaginar que o plano pague os outros 50 para a clínica. R$100 daqui a pouco não pagou a vacina. Dependendo da vacina, entendeu? Então, o plano tem essa questão, né? Até de humano também. Sim, era isso que eu ia dizer. Tem muitos médicos que não atendem mais por plano, porque é pouca, lógica, né? Eu vou ganhar R$50 por consulta. Será que não é melhor eu atender um de 200? Aí, daqui a pouco isso de ter a clínica cheia é um chamarisco para quem não tem o plano. Olha, tá lá cheia, né? Aquela coisa, né? Que os olhos enxergam, né? Dani, e assim, quem quer começar nessa área, tá? Quem quer abrir clínica, aquele veterinário que quer abrir uma clínica, qual é a importância de consultar o teu trabalho, por exemplo? Assim, ó, vou dar um exemplo prático que aconteceu conosco lá no escritório, tá? Eles se formam, e aí é meio como a gente, né? Vou trabalhar no escritório, aí assim, vou trabalhar numa clínica, vou fazer um concurso, eles têm menos opções, mas tem também. Ou vou, né, cometer a loucura de abrir uma clínica, um hospital veterinário, porque demanda tempo, dinheiro, gestão, enfim. E a maioria vai para essa loucura. Eu acho que eles devem ser que nem a gente, eles são uma cachaça, assim, que eles devem gostar, né? Só que assim, ó, o contador, evidentemente, vai fazer a parte burocrática ali, contrato e tal, mas a gente é muito importante, e aí eu digo da questão de trabalhar com segurança, e eu vou dar o exemplo ali do que aconteceu com esse nosso cliente. Porto Alegre, tá? Não sei outras cidades, mas via de regra a questão dos alvarás hoje está facilitada nesse sentido. Hoje tu abre uma empresa, sei lá, uma semana no máximo, tu já tem CNPJ, seu contrato já está registrado na junta, ou no órgão que for, e o alvará sai quase que junto, CNPJ, tudo.
Este cliente abriu a clínica, ele já tinha clínica, aí ele expandiu, se mudou, montou numa casa linda, maravilhosa, investiu mais de R$500 mil, que é tudo nessa proporção, de R$1 milhão para cima. Porque a gente tá falando de equipamentos, enfim. Sim. Lindo, sucesso, crescendo, nos contratou no meio do caminho, agora tem dinheiro, tô bombando, Vamos, ótimo, junto. né? Chegou na hora Bora, de renovar o alvará, porque Porto Alegre dá o alvará, eles chamam de alvará precário. Na prática, Sim. vão virar Sim. provisório. Funciona, trabalha, daqui 1 ano eu vejo o que eu faço contigo. E ele entrou numa zona que era metade, literalmente, metade da quadra estava preservada pelo patrimônio histórico e a outra metade podia ter. E a casa dele estava no meio do caminho, entendeu? Nossa. É surreal, assim. Meu Surreal. E aí o seguinte, aí ele ficou assim, o que eu faço? Aí, claro, agora até a gente demorou para resolver, enfim, reuniões, aí ele desgaste emocional. Será que porque ele estava irregular, então se alvará, correndo o risco de uma fiscalização bater ali. Sim. O dinheiro que eu botei, o ponto que eu criei, Sim. eu tô aqui há 1 ano, as pessoas me conhecem, Imagina. eu vou, porque assim, para nós, se a gente precisar pegar um computador, alguma coisa e mudar de endereço, é muito mais simples. Claro. Né? Mas vamos pensar na clínica que está estabelecida, que já Toda tem o seu cliente. montada. Sim. Então, assim, a gente consegue chegar e pegar do início do projeto toda a parte de regulatório junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, que vai te permitir abrir, seja o consultório, a clínica, o hospital, conforme todas as regras, e toda a parte burocrática mesmo, até disso. Porque assim, olha, não pode, mas a casa é linda, é maravilhosa, tá toda pronta, mas não vai poder exercer a tua atividade ali. E tu vai botar R$1 milhão ali para daqui 1 ano a prefeitura te dizer assim, sai, ou ficar discutindo com mandado de segurança, alguma coisa, aí entra a questão jurídica, né? Então, assim, tu vai abrir, e para tudo, né? Quem tu vai contratar, qual regime que tu vai contratar, Tudo isso vocês dão assessoria? tudo. Ai, que interessante. Ah. Tudo. Trabalho completo, né? Precisando aí, ó, tá, se formou, Ah. quer abrir uma clínica. Vai tranquilo. Essa parte vai tranquila, né? Sim. Aí o resto é contigo. Abre, levanta a grade lá e vai trabalhar. Chama lá, como é que é o nome da Vet empresa? Jus. Ah, Vet Vet Jus. Jus. Vet Jus. O Dani e Legal, a Isa. muito De tanto legal. que o Dani fala na Isa, pra nós ela já é Isa também, né? Dani, Muito e vocês legal. também atuam na parte de cobrança, Sim. inadimplência. Cobramos. Inclusive, a gente faz a gente corre o risco junto com o empresário, que eu brinco com eles, eu não vou fazer tu botar dinheiro bom em cima de dinheiro ruim, né? Sim. Tu já tá com não sei quantos mil na rua, eu vou te dizer, me dá X mil reais aí pra eu cobrar. A gente faz as cobranças, e inclusive sou eu que faço, né? A gente tenta, a gente ganha um percentual, evidentemente, em cima da cobrança, lógico, né? Porque eu não vou trabalhar de graça, mas assim, esgotei as possibilidades extrajudiciais, e o cliente vai acompanhando todo o passo a passo desse procedimento. Chegou numa via que não tem mais jeito, a gente senta e avalia. Daí sim, talvez seja o momento dele ter que botar dinheiro Sim. bom em cima de dinheiro ruim. Claro. Mas a depender do caso, a gente já pegou casos assim que nem era pelo valor, era pelo desaforo. A gente fez um processo de uma pessoa que devia R$700 porque ela foi desaforada com o nosso cliente. E depois foi desaforado com a Isa numa ligação. Ela era debochada mesmo. Se eu não vou pagar, as áreas de vocês, nesse nível. Aí, claro, mas tu vai. Aí entrou, Mas tu vai. entrou com... Entrou, a gente fez pelo valor, a gente fez um Claro, juizado especial, sim, sim. né? Lógico, né? Sim, sim, sim. E sim, conseguimos, a juíza deu, né? Sim. Esse foi um caso que ela. Olha, se fosse necessário, a gente ia juntar a gravação dessa ligação. Porque ela chegou lá no processo e ela era uma coitadinha. Ai, sim. Foi lograda. Lograda é muito Modus bom, lograda é muito operandi, velho, né? Lograda, fui trapaceada. Aqui nesse podcast não se fala idade, gírias antigas. Mas enfim, logrado, o pessoal entendeu. Então, assim, e aí, claro, a gente provou por documentos, por tudo, que ela sabia de tudo, até a importância daquilo que a gente estava falando, né? Sim. Tem isso também, né? A gente às vezes vai cobrar, esse é um diferencial nosso, né? A gente chega pro dono da empresa, ou pro gestor, ou pro próprio médico veterinário e diz assim, me dá o prontuário, deixa eu ver o que tu fez. Sim. Porque às vezes tá tudo tão bagunçado, e Sim. acontece, tá? Sim. Que eu digo assim, será que tu quer comprar essa briga mesmo? Olha aí, ó. Será que esses R$1.500, deixa assim, talvez saia mais caro. Por então, isso é importante ter um advogado. né? Não E dá, especialista, né? Não Não vai. vai, Especialista. não Com vai no... certeza. Faz toda a diferença, gente do céu. Tem que Uma ter, coisa que a tem gente, ter. hoje em dia, na questão das redes sociais, o que acaba acontecendo?
você pegou um pet, né? Você tinha antes um pet? Não. Não tinha, né? Trata ele muito bem, obrigado, imagino, Sim. né? Um filho, né? Cebola! Cebola. Não digo que seja o teu caso, tá? Mas assim, a exigência dos tutores, dos donos dos bichos, tá cada vez maior. É. E os médicos veterinários, eles são tão sobrecarregados que eles não estão conseguindo acompanhar essa corrida desenfreada de atende e eu quero tudo do bom e do melhor, mas eu quero te pagar pouco, tá? Eu quero que tu fique 24 horas pra mim, porque quando meu cachorro passa mal 3 da manhã, eu tenho que responder o WhatsApp, aquela coisa que era loucura. E aí, o que acontece? Assim como a gente, traço muito um paralelo, que são profissões parecidas. A gente não é só advogado, né? O que vocês estão fazendo aqui? Criando conteúdo, um podcast e tal. Não. Temos as nossas redes sociais, a gente cria, junto com a nossa expertise técnica, uma reputação. A gente precisa disso hoje em dia, infelizmente. Não basta a Karen ser boa advogada. A Karen tem que ser boa advogada, mas ela tem que ter um selo de boa advogada que quem dá é a rede social, o cliente, o boca a boca e tal. E pra perder isso aí é assim, ó. Sim, basta. Então a gente tem também essa questão de acompanhar aqueles que são nossos mensalistas. Toda segunda-feira vai alguém lá da equipe, olha tudo que tá acontecendo nas redes, assim, quem que tá reclamando, quem que tá xingando no Google, aquelas coisas. Porque a gente consegue matar muito problema na questão da reclamação. E aí o que acontece? A gente diz assim, ó, o médico veterinário, a clínica, né, enfim, ele tem, vamos pensar o veterinário, processos cíveis, né, que é uma indenização, alguma coisa. O ético disciplinar, que é quando tu faz uma denúncia no conselho. E trabalhista, se ele tiver a empresa dele, alguma coisa assim. Todos dão dor de cabeça, todos trazem gastos. O processo ético disciplinar, ele é sigiloso, então ninguém vai saber. O civil tu joga lá no Google, quem for mais espertinho vai achar. Agora, uma crise reputacional na internet sai muito mais caro do que eu tenho um processo que a pessoa tá me cobrando, tá me dando dor de cabeça, mas eu tô lá discutindo com ela, e é um problema meu e dela. Então, assim, a gente já pegou casos das pessoas assim, isso aí é um açougue, mataram meu animal. Aí, claro, a gente entra em contato, a gente faz aquilo que eu acabei de falar, né? A Karen reclamou, deixa eu ver o prontuário do bichinho dela. Tá tudo certo, a gente vai pra cima assim, Karen, você pode ficar insatisfeita. Tem o direito, no fim das contas, né? Tu quer ir lá e botar uma estrelinha, quer ir lá e dizer assim, não fui bem atendido, se tiver porão de tempo, me avisem, porque eu falo bastante. Não, tá tudo certo. Eu não gostei, porque o Daniel lá da recepção era muito gremista, ficou falando do Grêmio, tudo bem, ok. Agora, tu não pode vir e falar um monte de loucura, um monte de inverdade, que é o que acontece, né? A gente já pegou casos, só que daí não era médico veterinário, era médico de humanos, de ataque coordenado da família. O familiar do paciente ficou bravo com o que aconteceu. Era um caso de que uma pessoa que precisava renovar uma receita, a médica estava indo pro consultório, entre o hospital e o consultório, e ela não estava lá na hora, como assim, tu não tá aqui 24 horas para mim, né? E saiu de lá furioso e... Entre ela ter a primeira reclamação e acordar no outro dia, tinha mais de 30. Assim, e aí é engraçado, né? Porque daí é aquele efeito internet, né? Uma pessoa vai lá e coloca uma coisinha, daqui a pouco tem 400 comentando sem conhecer o caso, foi um trabalho, assim, que a Isa passou, olha, mais de um dia em contato telefônico, assim, para resolver, e no fim conseguimos, porque daí, claro, quando é esse caso extremo, a gente começa conversando numa boa para realmente entender. É um suporte que a gente dá assim, me conta, porque daqui a pouco é uma insatisfação que não é uma demanda que não foi atendida lá, que acontece muito, tá? É um problema grave, inclusive, de clínicas e consultórios, a questão da recepção, tá? É grave mesmo, assim. Mesmo, de verdade. É um caos, né, a recepção lá do médico. Mas eu vou te dizer que não é só em clínicas, né? Eu tenho um caso muito emblemático, assim, de uma clínica que eu conheço, que é uma ótima clínica, nunca vi falar mal, mas uma pessoa foi mal atendida num determinado momento e ela disse que nunca mais bota os pés lá dentro. E aí faz barulho. E faz barulho, claro. E dependendo do barulho, ela tá certa. E dependendo do barulho, vem um monte de gente junto fazer barulho junto. Consegue fazer, e aí, assim, é ruim. A gente às vezes senta com profissionais, assim,
tu não acredita na capacidade daqueles caras. Sério que tu tem capacidade de abrir o cérebro do gatinho e fazer... Só que, às vezes, ele pode botar tudo a perder, porque, infelizmente, a gente tem, que é o pior dos tribunais, que é o tribunal da internet. Então, assim, a gente consegue dar esse suporte também, e eu vou dizer assim, por experiência, isso hoje tira mais o sono dos veterinários do que os processos propriamente ditos, né? Porque é horrível, tudo te defende, Dani, né? e num caso desses, assim, que acaba, né, difamando total a clínica, dependendo do tamanho do estrago, caberia entrar a clínica com uma ação, né? Inclusive a gente já fez alguns casos. Já fizeram também? Vocês fazem tudo! Fazem tudo! Que delícia, coisa boa! Tudo que for. Muito Sim, legal! defesa do direito deles, a gente Eu vai... achei Olha aí, interessantíssimo o Dani falando que entram nos perfis e verificam. Sim, isso aí é totalmente um trabalho diferenciado. Total, E ninguém faz às isso. vezes a gente vê antes deles. Ah, eu sim. acredito, A gente manda, que daí o que acontece? O cliente, a gente tem um grupo lá, eu não gosto do WhatsApp, tá? Mas não tem como, não tem como, né? Não tem como. Bom, hoje em dia não tem como. então a gente tem, né? Não tá aqui em cima, mas eu tenho 2 telefones, um é pro profissional, aí a gente tem lá os grupos, e às vezes a gente manda. O que houve nesse caso aqui? A pessoa, nem sabia disso. E vem lá. E geralmente dá pra contornar aquilo que tu falou. Sim. Dá pra chegar no bom senso, que às vezes não tem que fazer. Sim. E às vezes a pessoa não quer tirar, então vamos pra briga. Sim, então, exato. Paciência, né? A gente não é do litígio, a gente até, quanto menos processo tiver lá no escritório, melhor. Mas tem situações assim, que não tem como escapar, tem que ser. Eu brinco que eu tenho clientes meus que morrem de medo do Reclame Aqui, né? Caiu no Reclame Aqui, já era. É um problema isso. É que assim, ó, é muito frágil, porque parece que te cola um selo, assim, né? Quase. Sim. Hoje, alguns lugares até fazem, mas lembra quando se marcava o gado, assim, no Exato. E pra tu correr atrás depois. Sim, depois, né? É. É bem Enfim, isso, né? Ainda mais a geração que vem depois da gente, que tudo eles olham, não que a gente não olhe, sim, né? eles Mas são tudo assim. A gente... Eu quero um exemplo, né? Sim. Um médico X. Eu vou perguntar pra vocês. Tô com problema. Você indica alguém? Sim, Aí exatamente. Tu procura. Hoje, os mais novos fazem o quê? Direto. Direto. Não tem mais indicação, né? Não tem mais indicação nos mais novos. Instagram ver. Instagram fosse, né? Daqui a pouco o Instagram é lindo, maravilhoso, o profissional é péssimo. É que nem essa trend agora que rolou no final do ano, né? Como posso ser triste se esse ano... E aí tu só vê felicidade, né? Sim. Como se ninguém tivesse passado. E teve uma doutora que botou só felicidade do Inter. Eu não sei que ano que era esse. Não era Caí na trend. Confesso. Eu até fiquei com vontade de fazer, mas me faltou tempo. Confesso. Eu não fiz. Não também. Não fiz. Não, confesso que fiz. Confesso que fiz porque fui feliz. Fui feliz no ano de 2024 com o meu time. Se serei feliz agora, não sei. Vou trazer aqui uma coisa, como pesa, como a gente ri, mas uma coisa puxa a outra, tá? É importante a gente valorizar as coisas boas, né? Claro que sim. Claro que sim. Mas será que só coisa boa? Isso. A gente fala isso às vezes com os nossos clientes, assim, cara, reclamações vão fazer parte. Sim, e até do Aprendam crescimento, com né? ela, O que a gente vai impedir é o cara que tá fazendo uma coisa muito fora da curva. Claro. Agora, se o teu atendimento naquele dia não foi bom, faz parte. Aprenda com ele. Sim. Vai na trend e diz assim, eu fui feliz em 24, mas eu tive 2, 3 casos aqui que me fizeram aprender, que eu perdi. Fizeram crescer. Mas é engraçado que isso é mais se fui feliz, né? Foi mais a geração mais velha, né? Porque os jovens não caem nessa, né? Não. É que também Os são jovens muito não extremistas, né? Acabou. É. Ou estão felizes ou estão... A Luísa, esses tempos, fez uma palestra na URGS, para os alunos da URGS de veterinária. E aí eu olhava pra cá. Primeiro que eu pensei assim, não vão prestar atenção, né? A gurizada, 20 e poucos anos, né? Me prestaram, eu já fiquei faceiro ali, né? E no final eu fiquei olhando pra cara deles com uma cara assim, putz, eu tenho muita burocracia pra ver aquela... Aí a Isa até brincou, não, mas não se assusta. Vocês estão bem assessorados. Tá tudo certo. Parece um terrorismo assim da pessoa desistir. Não quero mais. Não quero mais isso. Não, a gente não trabalha muito bom. Muito legal. Não dá. Mas a importância da prevenção, né? Total.
Estamos nos Se encaminhando, encaminhando, né, pois pro nosso é. final. Dani, dá o teu recado, vendo teu peixe aí Algo que não ficou né, dito, algo né, que tu acha quer que é falar. importante, que quem tá empreendendo nessa área se atente e fica à vontade Eu aí. vou começar agradecendo vocês. Eu tava nervoso pra vir aqui o que eu ia falar. Porque assim, falar, eu falo bastante, mas o que eu vou trazer de interessante, Sei. né? E obrigado pelo convite de vocês por estar aqui. Eu acho que vou me assistir, eu acho que vai ser estranho. Eu realmente tô vendo desde o primeiro. Tá? Ai, que coisa Que bom, boa! que bom, Dani. Porque a gente aprende, né? Sim. Enfim, Sim. com as outras áreas. Até hoje trouxe o exemplo lá do episódio do seguro. E, enfim, para médicos veterinários, clínicas, empresários, gente, assim, ó, a gente não trabalha com terrorismo, a gente não faz essa coisa de, meu Deus, se tu não me contratar, vai ser um horror, tu vai fechar a tua clínica. Mas, assim, é um fato que os tutores estão mais exigentes, daqui a pouco vai surgir um advogado do lado de lá do balcão, que a gente brinca, e as demandas que hoje são poucas na questão judiciária vão aumentar. E, assim, não tem nada mais gostoso, ainda mais vocês que são apaixonados pelo que fazem, do que trabalhar com tranquilidade. É verdade. Cara, trabalhar tranquilo. A gente promete, a gente tem alguns concorrentes que dizem assim, se tu fizer o que eu faço, não vai dar nenhum problema. Não. Não tem como. Não tem. O direito não tem. Vou te mandar que nada vai tem acontecer, como. gente. Desculpa, tá? Não existe. Não Não. existe. É bem Agora, isso. é muito mais tranquilo trabalhar sabendo que tem um suporte, É. sabendo Com que o meu certeza. documento tá correto, Nossa. sabendo que se der um problema eu tenho pra quem correr. Que eu tô segura nessa área, Sim. nessa área, nessa área, né? É. Várias. É trabalhar, assim, se der pra, é quase que um seguro, né? É. Assim, tá, eu tenho pra quem correr se acontecer alguma coisa. E assim, gente, a gente só pensa no macro, no processo. Às vezes a gente bate um papo com o nosso cliente. Vocês têm clientes, vocês sabem, né? Que é uma frase que ele manda, a gente dá uma resposta na hora lá que ele resolveu. Tá Sim. tranquilo e tal, ele ter esse suporte, às vezes até de desabafo mesmo. Esse dia um cliente falou, botou um textão, daí eu falei assim, mas eu não entendi ainda o que tu quer, onde é que eu entro aqui? Não, eu queria compartilhar isso com vocês. Tá bom, tá tudo certo, tá compartilhado. Então, assim, é importante, conversem, nos procurem ali, nos acompanhem. A gente faz, de fato, um conteúdo bem educativo, que o próprio conteúdo já tira bastante dúvida, mas é bom, né, conversar com a gente, e a gente é bem legal. divertido. Inclusive, nos treinamentos a gente leva chocolate para o pessoal não ficar tão bravo com a gente, porque a gente puxa. Olha a vantagem. Então passa aqui de novo, né, teu Instagram, pro pessoal. @vetjus, tá? É o nosso Instagram chefe lá, e quem quiser me acompanhar, né, @DanielRDias também, volta e meia eu publico uma coisa da outra, vai estar bem informado. Muito Obrigado, bom, então. Muito legal. bom, Ai, né? gente que agradece, Dani. Obrigada por compartilhar esse conteúdo que é super interessante, né? Com E é diferente, certeza. né? É Muito diferente, diferente. é. Nossa, eu gostei Muito bem. bastante. É. E esse é o objetivo aqui, né? É. Trazer um conhecimento sempre numa área nova que possa agregar. Exatamente. E compartilha, né? Compartilha esse vídeo. Quem não assistiu ao vivo, assiste depois, assiste lá na academia, como eu brinco, né? Aham. Coloca lá no Spotify, Isso aí. que passa rápido a academia. E como eu falo, esse é mais um conteúdo que não pode ficar parado, Não gente. deve. Não pode, não pode. E aí, Cláudia? Então tá, vamos começar o ano, então, bem tranquila, com a massagem da nossa querida Ani Suzana Freda, né? Esse ano é um ano de massagem para relaxar, atender ali as suas necessidades, fazer um tratamento facial, uma limpeza de pele, um peeling de diamante, Maravilhoso. peeling ultrassônico, uma fototerapia e um top face, que é a massagem para drenagem. Não deixe, então, de conhecer a nossa querida Suzana Freda, Muito especialista ali em esteticista e massoterapeuta. Querida patrocinadora. E que é um para presentear, né? A Lu faz a Boxbee, né? Então sigam @boxbee.bolos. São produtos realmente produzidos com produtos de alta qualidade. E o sabor, né? Único. Aqui todo mundo sabe, Muito né? bom. Único, Todo né? mundo gosta dos bolos E da uma Lu. querida Lu, né? um Um atendimento amor, muito bom, personalizadíssimo. Né? bem. Nossas patrocinadoras, todas são, né? Com Todas atendimento, são assim, maravilhosas. É muito legal É. que até então, e tomara que continue assim, né? Todas as patrocinadoras e todos os nossos convidados se conectam com a gente com de a alguma gente forma, de alguma né? forma. É. Então verdade. muito legal, muito legal.
Então tá, isso foi mais um episódio. Semana que vem, o que tem semana que vem? Semana que vem é você. Semana que vem nós vamos conversar sobre o que tem de novo na aposentadoria por idade agora no ano de 2025. Olha aí, pra quem quer fazer o planejamento, já tá sabendo. Você precisa saber. Isso mesmo. Esteja conosco. Isso mesmo. E não esquece de te inscrever no nosso canal, @advocastdelas. Nos seguir lá no Instagram, Qual no é o Instagram TikTok, mesmo? @advocastdelas. O TikTok é o @advocast.delas. E no Spotify também estamos para te acompanhar na academia. Eu adoro. Eu sou Renata Mota, advogada familiarista, e o meu Instagram é @RenataMotaADV. Eu sou Claudene Silva, advogada previdenciarista, e meu Instagram é @claudenis.silva. Eu sou a Karen Caran, advogada trabalhista, e meu arroba é caran.advocacia. E o nosso convidado? O nosso convidado. @Daniel R. Dias e @VetJus. Olha aí, ó. Olha, Vete Jus. muito legal. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau.